mesmo espírito de oração que nós já fizemos antes para estudar a tua palavra, nós queremos agora falar sobre ela. Que o teu Santo Espírito nos use. E que em tudo, Senhor, possa sair segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Abençoe cada um dos amigos que estão nos assistindo e estão participando conosco, seja no Zoom, seja no Facebook ou no YouTube. Que tudo, Pai, possa ser usado para a interpretação da tua palavra e o entendimento de Cristo na vida de cada um de nós. Peças que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada eu tinha falado que o pastor Lucas iria partilhar conosco da mensagem. Houve uma falha na comunicação e ele não entendeu que estava tudo certo, ou eu não deixei claro que está tudo certo para esse sábado. Quando eu falei com ele ontem, ele falou que já tinha um outro compromisso, então para não ter que chamar alguém de última hora, eu resolvi eu mesmo passar a lição. E vamos ver se a gente consegue chamar ele num outro momento. Bom, a lição dessa semana chama Por que testemunhar? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que você acha que é importante testemunhar? Flávia, Salvar por que outras você acha? vidas. Para Para salvar salvar, outras vidas. salvar outras vidas. O que essa pergunta lhe traz à mente, pastor Lucas? Bom, o testemunho, né, o que vem à mente, é assim, é você transmitir alguma coisa para outra pessoa, é você compartilhar sua vivência com outra pessoa, você compartilhar a sua experiência com outras pessoas. Então, assim, o testemunho, além de uma troca de experiências, é uma necessidade de comunicação. Nós temos uma necessidade de nos relacionar, de nos comunicar, e a melhor forma disso é por meio do testemunho. Não é nem tanto o que eu falo, é o que eu tento dizer às pessoas, mas aquilo que verdadeiramente eu sou, aquilo que verdadeiramente eu tenho, aquilo que verdadeiramente eu posso oferecer aos outros. Eu acho interessante que, assim, às vezes você testemunha sem abrir a boca. Casa muito com isso que o pastor falou e com isso que você falou, claro. Às vezes você fala só pelo simples fato das suas atitudes, da sua reação a algumas situações. Uma vez eu me lembro que eu peguei um táxi ali no Itaim Bibi, correndo, porque eu estava saindo de um lugar para ir para outro, correndo. Então eu estava saindo de Itaim Bibi para vir aqui para a Lins de Vasconcelos, porque eu fazia um curso de inglês aqui na Lins de Vasconcelos. Aliás, a escola até fechou depois. E a hora que eu abri a porta, a cara entrou no parte de trás do táxi. De costume, eu sempre ia na frente com o motorista. Eu abri a porta, entrei no táxi. Quando eu entrei no táxi, o motorista falou assim: você é cristão, né? Ele falou: você é evangélico, né? Eu falei: sim. E fui de olhar direto para ver aonde estava escrito que eu era. Se tinha algum lugar escrito que eu era ou se deixava de ser. E aquilo me chamou a atenção. Eu perguntei para ele: como, como o senhor descobriu que eu sou cristão, né? Ele pegou e falou assim: o seu jeito. Eu olhei e falei assim: essa não é uma roupa costumeira que eu costumo usar para ir para a igreja. Então, isso me chamou a atenção. E aí eu falei para ele assim: o senhor também é? Se o senhor me perguntou, o senhor também é? Ele me falou que ele era. Então, às vezes, a gente testemunha sem abrir a boca, pelo simples fato de você, a forma que você vive e a forma que você se apresenta, fala um pouco de você. E o verso da lição dessa semana, o verso para memorizar, Pastor Lucas, eu não estou acompanhando no YouTube. Aliás, deixa eu abrir aqui que aí fica mais fácil. De repente tem alguma coisa que aparece lá. Tá, então, aparecendo alguma coisa, eu comento aqui. Tá, ok. Queria fazer essa pergunta e quem tiver online
seja pelo YouTube, seja pelo Facebook. Por que é importante testemunhar para você? Vai respondendo aí ao longo da lição, e assim a gente pode aprender com a experiência do outro, um pouquinho mais, cada vez mais. Então, o verso para memorizar está lá no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse verso é interessante, que Paulo está falando aqui a Timóteo, que é aceitável a Deus o seu testemunho, e é bom, porque o que Deus quer do ser humano? Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é a verdade para você? Qual é o sentido da verdade para você? E o que ela te move? Se você comparar aqui, tem uma parte do verso que tem a ver com o ser humano e uma parte do verso que tem a ver com Deus. Primeiro, Deus, ele é o Salvador, o nosso Salvador. Em outra parte do verso tem a ver com o ser humano, a aceitação, ser salvo e ter o conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus, Cristo é a verdade, Deus é a verdade. Existe uma teoria, acho que tem englobado muitas pessoas, que tem trazido o pensamento de que não existe a verdade absoluta. Isso é um grande erro e um grande jargão para tentar driblar aquela coisa do aceitar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho uma parte da lição de sábado, ela é muito interessante, que são os 5 Is. Aquelas coisas de administração, eu acho interessante quando a administração fala sobre os 5W, 2H, então eu vou falar sobre os 5 Is que existe na nossa lição aqui, na parte de sábado. O primeiro I, o que é ilimitado? O que tem a ver com ilimitado? O amor de Deus. O segundo I, o que é incomensurável, ou seja, não tem medida, não tem algo comparável, que tem a ver com a misericórdia de Deus. O que é infindável, segundo a lição? A compaixão. E o que vem a ser inesgotável? O seu perdão. E o que tem a ver com infinito? O seu poder. Os atributos de um Deus descrito em 5 Is. E aí eu acho interessante também o começo da lição, que ele fala o seguinte: o grande desejo de Deus é salvar a todas as pessoas em todos os lugares. Que Deus é este? Mas para que ele possa salvar, nós temos que responder ao amor dele e temos que aceitar a sua graça. E isso não é diretamente nós. Nós temos que dar o passo, mas é o Espírito Santo que nos conduz a isso. E aqui ela faz uma comparação sobre o sacrifício que os deuses, em D minúsculo, pedem para os seus fiéis, os que creem, os deuses pagãos. Eles exigiam um sacrifício. Aí você pode falar, mas Deus também exigiu um sacrifício lá no Velho Testamento. A diferença do sacrifício que nós estamos falando aqui é o sacrifício feito no Velho Testamento, ele era o tipo, que era condução do povo para o resgate do pecado. E ele tem toda uma simbologia. Porque como que era a simbologia?
A pessoa que tinha o pecado trazia o animal sem mácula, que representava quem? A Cristo. Ela emolava, colocava o seu pecado sobre o animal, então ele transferia para o cordeiro o pecado. O sangue do cordeiro, por sua vez, transferia para o templo, ou para o tabernáculo. Então, a partir desse momento, eu estava fazendo o seguinte: eu passo o meu pecado para o cordeiro passa o pecado por tabernáculo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia o quê? Limpava o tabernáculo. Agora, o pecado que estava comigo foi para o cordeiro, do cordeiro foi para a tenda, no santo, no santíssimo, e agora eu estou limpando o santíssimo. O que Deus faz com isso? Ele move o pecado. Primeiro, ele tinha que ter dois bodes. Um bode representava Deus e o outro representava o inimigo de Deus. Então agora eu trago tudo isso e jogo em cima do outro bode, para que ele vá para o deserto. Como isso representa? Deus, com a sua infinita bondade, ele quer transformar o ser humano e ele dá formas que o ser humano entenda o resgate do pecado. O que ele vai fazer no final? Ele vai trazer todo o pecado. Acabou a intercessão, ele vai trazer todo o pecado. E o originador do pecado vai ficar com toda a parte do pecado que lhe é cabível. E aqueles que não aceitaram a Cristo receberão também o furor de Deus sobre o pecado. Porque o pecado dele não foi transferido. Então ele também vai pagar pela sua parte do pecado. Deus ele tem uma didática diferente para que eu e você entendamos, nós temos que nos aprofundar na didática de Deus. E aí tem um verso bíblico, que aliás já foi lido lá em cima, que amor de Deus ele é tão grande que ele está disposto, ele mesmo, vir em forma de homem e morrer para resgatar-nos do pecado. E ele oferece a oportunidade de salvação a todos. Todos. O que me move e o que pode trazer a salvação a mim? É a minha aceitação de Deus, da sua manifestação, do seu amor e, sobretudo, da verdade. E Deus oferece essa oportunidade diariamente para todas as pessoas. Uma vez eu vi uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, falando que as pessoas com quem ele partilhava a mensagem, ele imaginava que aquele poderia ser o único momento que a pessoa teve de conhecer a Cristo. E eu pensei e comuniquei a ele, acho que não. Porque se Deus ele é longânimo, e se Deus ele dá oportunidade a todos, ele não seria justo se ele desse uma única oportunidade, uma única, para que a pessoa aceitasse a ele. Ele não seria justo. Ele falou, por quê? Eu falei assim, se eu olhar a minha história de vida, ao longo da minha história de vida, eu vi muitos marcos onde Deus quis falar para mim e eu continuava andando errado. Antes de conhecer a Bíblia, antes de conhecer a mensagem. Eu tive um amigo na infância, no colégio, outro dia eu estava até falando acho que foi para o Ed e o pastor Lucas, eu tinha um amigo na infância, na escola, ele era adventista. Foi a primeira oportunidade de conhecer um adventista. E eu, como sarcasmo, eu sempre brincava com ele, tirava sarro dele. E ele sempre demonstrou o que ele acreditava. Então nós passamos o ginásio, o colégio, boa parte da minha infância estudando junto. E depois de um tempo, eu descobri que esse meu amigo tinha virado pastor. Mas depois de um tempo, eu estou te falando depois de anos. Eu vou te dizer mais sinceramente, há 4 anos atrás, mais ou menos, ou 5, que eu descobri que ele virou pastor. Quando eu peguei uma revista adventista, não, a revista da associação,
acho que foi na revista da Associação Paulista Leste, e de repente eu vou folheando a revista, está falando os pastores, qual o distrito deles, tarará, e descobri que o Silvano, meu amigo, tinha virado pastor. E qual é a coincidência, ou qual é a vontade de Deus? Depois de um tempo, na igreja do Cambuci, depois de anos na igreja do Cambuci, me chega um irmão do distrito do pastor Silvano, que eu só fui descobrir depois, num dia conversando, e aí eu fiz a ligação das coisas. O Nivaldo foi a ovelha do pastor Silvano. E aí, conversando com um amigo meu, pastor Rubens, perguntei para ele, eu vi na revista e tal, que o Silvano está no distrito. Ele falou assim, não está mais. Ele mudou de lá. Eu falei, já está me programando para ir para lá, para encontrar com ele? Eu falei, não está mais, agora ele está em Ribeirão Preto. E olha só as coincidências de Deus. Então, ele faz uma ligação e ele vai te dando luz. Até conhecer a Karen, eu tive muitas luzes, assim, de pessoas que foram falando comigo, de tentando me trazer a Bíblia. Então, assim, existe oportunidade todos os dias. Não há uma única, e você teve essa única e acabou. Existe, sim, alguns casos, e aí eu coloco isso no mistério e na graça de Deus. Por exemplo, uma criança que não tem oportunidade de conhecer. Você acha que Deus seria injusto sobre a salvação de uma criança? Eu não acho. Eu acredito que se Deus não deu a oportunidade dela conhecer, ela já está no Senhor. Porque eu não acredito na pessoa perdida para sempre, nasceu perdida para sempre. Todos nós nascemos no pecado e todos nós temos a oportunidade de aceitação da graça. É um mistério de Deus, como ele vai salvar essas pessoas? Eu não questiono, eu aceito que Deus vai salvar. E Deus dá a nós a revelação mediante as impressões e o Espírito Santo, com a sua glória, com a sua majestade e atos de providência, para que a revelação chegue até nós. Quando nós olhamos o mistério da vida de Cristo, nós podemos entender que Deus ele não agiu conforme a vontade do ser humano, ele agiu com a sua própria vontade. A semana retrasada, não, há 4 semanas atrás nós falamos sobre isso, que a história bíblico sagrado é Deus contando a história dele, e ele usa o ser humano para contar no meio da história dele, porque a história dele não é nossa, é dele. O poder de salvação, tudo isso que ele faz, a história é dele. E aí tem um texto da lição, que está lá em Lucas 19:10, que fala o seguinte: Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você não acha que está perdido, você não precisa do Filho do Homem, para aqueles que não conhecem a mensagem. Porque ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Aquele que converte o coração, está no versículo 20. Aquele que converte o coração, aliás, Tiago 5, versículo 20. Aquele que converte o coração do pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá de multidão de pecado. O meu testemunho, o meu abrir a palavra com as pessoas, o meu ato de querer envolver as pessoas na salvação de Cristo, ele traz a essa pessoa a cobertura do sangue de Cristo sobre o pecado dele. Não sou eu, é Cristo que faz isso. E aqui tem alguns textos de Romanos que ele faz uma menção ao capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 1 e capítulo 2, Deus está ali tentando conversar, através de Paulo, com os judeus e os gentios. E ele vai trazendo algumas características do gentio e depois vai trazendo algumas características do judeu. E ele fala a revelação de Deus através da natureza para um grupo e ao outro que se achava
mais digno de receber a herança e a salvação. E isso é muito interessante quando você pega o relato de Paulo, que ele vai quebrando essas construções. E só um é salvo, o outro não deveria porque eu fui eleito. Ele vai quebrando essa estrutura. Eu não sei qual foi a circunstância, mas a da Flávia, por exemplo, uma delas, né? A gente tem sempre muitas histórias, uma delas, a circunstância onde a mensagem chegou a ela foi um contato com a Rose, num aeroporto. Pastor Lucas, como é que foi o seu contato? Como é que chegou até você a Olha, salvação? Como é que ela... a, a história é um pouco longa, mas eu vou resumir aqui, que é a seguinte, a salvação chegou a mim por meio da minha família. Assim, chegou tudo junto. Né? No momento em que eu nasci, foi o momento em que meu pai e minha mãe estavam estudando a Bíblia com um irmão adventista. E meu nascimento foi crucial para a decisão da minha família para se entregar completamente a Deus. Amém. Então, foi algo assim muito especial. Eu vou contar para vocês a minha história, como chegou para mim. Você quer contar alguma coisa, Flávia? Como chegou para mim? Eu sempre fui um, um converso, defensor de uma estrutura religiosa, que, aliás, se encontra na Bíblia muitas vezes pessoas questionaram primeiro a João Batista próprio, e depois questionaram ao próprio Jesus sobre reencarnação. Então, eu cria nisso. Como que ela chegou para mim? Chegou numa forma de amor meio... Nem era amor, era amizade meio contenda. Eu acreditava, e aí fui questionar a Karen, que no começo a gente tinha uma certa indiferença, ela comigo, e nesse momento eu comecei a ter uma indiferença com ela na questão da crença. A gente sentado na Alameda Santos uma vez, numa lanchonete que tinha lá na frente, a gente foi fazer um lanche, e aí eu perguntei para ela, o que que você crê? Ela começou a me contar o que ela cria, porque ela tinha me chamado algumas vezes para ir na igreja, eu falava que eu não ia, a mim e outro amigo do trabalho, e ela falava a respeito do que ela cria. Aí eu perguntei para ela, o que que você crê? Aí ela começou a falar do que ela cria, e eu peguei e falei assim, eu não acredito em nada disso. E ela virou para mim, embora eu já tinha falado que o Silvano já foi uma pessoa lá atrás que me fez contato, e as pessoas me fizeram contato. Ela pegou e falou para mim o seguinte, eu só sei de uma coisa, eu vou me salvar e você não. Quando ela falou isso para mim, aí o sangue ferveu. Aí eu falei para ela assim, como que você vai se salvar e eu não? Quem te garante isso? Ela falou assim, eu não sei, mas eu sei dessa forma, porque eu conheço a Bíblia e eu aceito a Bíblia. Você não aceita, então como é que você vai ser salvo? Aquilo me chamou a atenção, mas me deu uma raiva mesmo, uma raiva, de verdade. Eu falei, quem é essa pessoa para me falar sobre salvação, que eu vou ser salvo ou não vou ser salvo? Quem é ela? E aí eu comecei a folhear a Bíblia. Eu não folheava a Bíblia a não ser os 4 evangelhos. Aí eu comecei a folhear a Bíblia. E aí comecei a me questionar e questionar as pessoas. Aí que eu comecei a ser mais questionadora mesmo. Aí ela pegou e um dia chegou e falou assim, olha, eu tenho uma pessoa que pode te dar estudo. Eu falei assim, ah, é? Então me fala quem é essa pessoa. Ela falou assim, meu tio. Eu falei, então fala para ele que eu quero fazer estudo com ele. Ela falou assim, ele já foi da sua crença, então ele vai poder te dar estudo. Gente, eu passei 3 anos estudando e questionando a palavra de Deus. E tudo que as pessoas me falavam, eu questionava. Não era só o irmão da igreja, não, até pastor eu questionava. Eu me lembro que uma vez eu questionei o pastor Gilson, que depois me aceitou no batismo, depois fez o meu casamento. Uma vez eu questionei ele, a questão da Bíblia, eu falei assim, me explica então, já que vocês são conhecedores, estava um grupo assim de pessoas. Eu já estava indo para a central e tudo. Estava um grupo de pessoas, eu falei, então me explica então o seguinte, lá no Velho Testamento, existe um texto que fala que o muro foi construído de Artaxerxes, Xerxes, e terminou em Dario. Prova para mim isso, eu quero ver você me provar.
que foi desse jeito. E aí eles começaram a me explicar. Não, o muro foi construído e foi assim, então, de qual decreto nós estamos falando? E aí eu começava a questionar. Até que um dia, eu acho que eles ficaram muito chateados, tanto que eu questionava, o pastor virou e falou assim, olha, conversa com fulano, ele vai te responder. E o fulano tentou me responder. Eu falei assim, não acredito. E eu vou te contar exatamente, a minha memória é tão boa, exatamente quando ele foi tentar me contar. A gente estava na pizzaria de comemoração. A gente estava comemorando uma pizzaria. E ele foi tentar me explicar. Eu falei para ele assim, não adianta, você não vai conseguir me convencer disso. Que era um questionamento meu. E quando eu me converti, eu vou te falar o que realmente me fez converter. Teve uma programação chamado que deu origem ao Adolescer, que, aliás, o Bolinha, o Hélio, estava num hospital e ele teve um mal e ele não tinha cura, e ele, um desses questionamentos, ele pegou e orou a Deus. Falou, se ele tivesse cura, queria fazer algo para as crianças. E a gente estava trabalhando junto. Imagina, eu não era adventista, eu trabalhei de 2001 até 2002, 2003, na verdade, com as crianças na Igreja Central, porque a Karen participava. Então eu ia aos sábados lá. Não era adventista. E nesse movimento, dentro do programa do Viva a Vida por Jesus, que deu origem ao adolescente, ao adolescer, eu me lembro de um menino chamado Luiz Henrique. A programação no final, na verdade, você tinha que levar uma caixinha de leite longa-vida vazia, revestida de papel pedra, e aí teve um momento onde você ia levar isso para construir o muro da cidade. E eu me lembro que ele estava num cantinho orando, um cantinho assim. E eu olhei para ele e falei, puxa, esse menino tem um pedido, porque todo mundo tinha que fazer um pedido antes de levar. Eu falei, ele tem um pedido. E lembrando da história dele, era um menino sozinho na igreja, jovem, sozinho na igreja. E eu imaginei o que ele deve estar orando. Ele deve estar orando pela conversão da família. E eu fiquei pensando, que tão pobre e miserável que eu sou, que essa criança tão jovem está preocupado com a salvação de outras pessoas, eu estou dentro da igreja, participando dentro da igreja, e não aceito. E não estou aceitando. Dali em diante, aí, as coisas mudaram. Aí, o estudo que eu estava fazendo de questionamento com o tio da Karen começou a ser um estudo que eu queria aceitar a mensagem. Aí ele pegou e falou, agora você está preparado para outro estudo. Aí foi a Carmen que me deu o segundo estudo. Então, assim, a minha conversão teve participação de um monte de gente. Mal eles sabem que participaram da minha conversão. A Nádima foi uma das pessoas que participou. Esse menino, a Karen, o Edson, que é o tio da Karen, a Carmen. Então, participaram várias pessoas da minha conversão. Fidelidade e mandamento. E aí eu já tomei muito tempo aqui, hein? Fidelidade e mandamento, ao mandamento de Cristo. Eu me lembrei, enquanto estudava isso aqui, do jovem rico. E me veio à mente que Deus pede um pouquinho mais. Ele vai um pouquinho além. Porque, se você lembrar, o que foi que o jovem rico disse? Que ele guardava todos os mandamentos e dizimava já, e dava as ofertas. E aí Cristo falou assim, então, se você quer realmente ser salvo, vai, vende tudo que tem e me segue. O que faltou para ele, então? Ele guardava os mandamentos. Ele dizimava e ofertava. O que faltou para ele? O que você acha, pastor, que faltou para ele? Uma coisa bem interessante, né? É que é o seguinte, o cristianismo, o meu relacionamento com Deus, ele não é um benefício para mim, ele é um benefício para o próximo. Sim. Deus, ele me usa para beneficiar o próximo. Então, o cristianismo, ele é movido para amar o próximo. Então, aquele jovem rico, ele estava preocupado, mas preocupado com a própria vida. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo ao redor, com os outros. Ele
ele não sentia a necessidade de compartilhar. Então, isso é uma coisa bem interessante. O meu relacionamento com Deus produz em mim uma necessidade de compartilhar. E compartilhar o quê? Compartilhar aquilo que eu possuo. E assim, de uma maneira mais específica, o jovem rico, ele amava mais as coisas desse mundo do que as próprias coisas do céu. E trazendo para nós hoje se eu amo as coisas do céu, eu tenho que compartilhar as coisas do céu. Eu tenho que colocar em prioridade as coisas do céu. Infelizmente, aquele jovem rico, ele vivia a sua vida, mas ele não tinha como prioridade as coisas do céu e compartilhar com o próximo. Ele pensava nele mesmo. Ele vivia uma vida egoísta. Então, a importância do testemunho, né, já em meandro aqui, né, a pergunta-chave da lição, a importância do testemunho é anular em mim o egoísmo. É deixar de lado o eu e começar a enxergar as outras pessoas. Enxergar o meu próximo, enxergar quem está do meu lado. Né? Perceber as necessidades físicas e espirituais das pessoas que estão ao meu lado. Porque Deus está me usando, não é para mim mesmo, é para o outro. Deus ele me alcança para alcançar o outro. Então, Deus, quando nos escolhe, não é porque eu sou especial, não é porque eu sou importante, não é porque eu sei falar bonito, não é porque eu corto o cabelo aqui e tal. Não, Deus ele me escolheu porque por meio de mim ele quer atingir a outra pessoa. Então, o importante não sou eu, é o próximo. E o jovem rico, ele estava esquecendo esse detalhe. Não somente ele, né? A sociedade judaica do tempo de Cristo se esqueceu disso. Pensava nele próprio. E aí a lição, principalmente nesse dia, quer nos trazer um princípio muito básico de que é o seguinte: o meu papel como servo de Cristo e o papel da igreja não é pensar em nós mesmos, mas é pensar no próximo, é agir em favor do próximo, é correr em favor do próximo. Interessante, pastor. Quando você vai para o relato bíblico, eu acho que a gente tem vários exemplos na palavra de Deus. Se você lembrar bem lá no passado, quem Deus chamou para que ele fosse para uma terra e essa terra seria dada ao seu povo? A Abraão. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. 2 tribos, 2 nações, 2 povos, 2 tipos de entendimento sobre Deus ao longo da história. Aliás, deixa eu fazer uma pincelada aqui. Vai ter um concílio, acho que na Alemanha. Aliás, vai ser hoje, às 11 horas. Mas vai ser em inglês, é claro. Que um dos temas é o islamismo e o cristianismo. 2 povos, 2 consciências, 2 entendimentos. E aí Deus chama atenção e depois ele vem e faz o seguinte: vão nascer vai nascer um gêmeo, vai ser 2 gêmeos. Desses 2 gêmeos, um teria a primogenitura e o outro não. Deus vai falar assim: eu vou escolher o mentiroso, porque se crê no mentiroso e ele for convertido, se o mentiroso crê e for convertido, ele vai conduzir o povo. Porque aquele que vendeu a primogenitura, ele está dizendo o que para Deus? Eu não sou confiável. Em algum momento eu vou abrir mão. E Deus olha isso. E ele vai e pega Jacó, o mentiroso, que acreditou nele, que ele levaria a mensagem. E que ele seria, dele viria, o povo iria continuar a mensagem. E a Deus te chama aqui, e eu quero chamar a atenção para alguns versículos que estão aqui na parte de baixo da lição, na parte de, aliás, não precisa nem comentar, está na lição, a palavra grega querer. O querer, ele envolve a inclinação da mente e a vontade e o desejo de realizar. E o senão, que está lá nos versículos bíblicos, tem a ver com o contraste de interpretação errônea da natureza de Deus. Então, quando eu interpreto a natureza de Deus de forma errônea, como é que eu vou entender a mensagem de Deus? Isso traz um grande mal para mim.
E eu quero ir lá para o livro de Isaías 41:8 e Isaías 49:6, para a gente fechar essa parte de quarta. Aliás, eu acho que eu pulei, né? Pulei bastante, acho que eu pulei. Lição de segunda e terça passou em branco aqui. Virou a folha junta, agora que eu reparei, mas eu volto nela. 41:8, você vê que o ser humano ele é falível, viu, gente? Não acredita que você é anti-falha, não. Você tem a sua falha. É isso para demonstrar que eu também falho. E muito. 41, versículo 8, diz o seguinte. Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Quer ser amigo de Deus? Ouça Deus e vá. Quer fazer parte do heróis da fé, que continua sendo escrito, que muitos heróis estão se convertendo? Ouça Deus. Capítulo 49, versículo 6. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer a luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que Deus está te pedindo? Deus está te pedindo, vá, traga as pessoas, aqueles que não creem em mim. Seja um agente, seja o meu testemunho para eles. Amigo, testemunho. E Deus fala o seguinte para nós, em Lucas 2:32. Seja a luz. Clareie a mente desse povo. Traga entendimento para esse povo. Para que eles possam ser convertidos e aceitem a mensagem. E agora, voltando na parte de segunda, que fala sobre o que agrada a Jesus. O que você acha que agrada a Jesus, Flávio? Fazer a vontade dele me agrada. O que ele pede para ser feito. Eu acho que agrada. Muito bem. Você, pastor Lucas, o que você acha que agrada a Jesus? Aqui eu já vou dar o spoiler da lição. Pode ir, pode ir. Mas muitas coisas agradam a Jesus. Né? A Flávia apontou uma coisa aqui bem importante, né? Fazer a sua vontade. E assim, muitas vezes nós pensamos que somente os cristãos devem agradar a Jesus. Muitas vezes nós olhamos aqueles que aos nossos olhos não seguem a Deus. Não agrada, Deus não ama, não é importante para Deus. Mas todas as pessoas são importantes para Deus. Todas as pessoas podem trazer alegria no coração de Deus. E uma dessas alegrias é justamente quando cada um de nós reconhecemos os nossos erros, as nossas imperfeições e reconhecemos que necessitamos de um Salvador. Reconhecemos que necessitamos de alguém que nos transforme e que nos torne uma pessoa melhor. E aceitamos a salvação que ele nos oferece. Então, essa é uma das grandes alegrias que Deus ele sente, né? A lição relata, né, mediante algumas parábolas, né, principalmente aqui de Lucas 15, né, que é a parábola da ovelha, da dracma e do filho pródigo, que sempre assim, Deus se alegra, os anjos festejam quando um pecador se arrepende. Quando aquele que estava morto tornou a viver. Estava morto no mundo de pecado, mas agora está vivo por meio da salvação. Então, todos nós somos capazes de trazer alegria para o coração de Deus. É quando Ele nos alcança e nós aceitamos ser alcançados por Ele. Muito bem. É interessante quando você para um pouquinho e pensa. Deus
ele se alegra e tem júbilo com a conversão do pecador. Os anjos cantam louvores a cada alma que é resgatada. O céu está disponível para cada um, para que todos nós possamos aceitá-lo. E é interessante o que o pastor falou, eu sempre tenho em mente que Deus, ele é tão bom e tão magnífico, que a despeito do ser humano que eu era, que não aceitava ele verdadeiramente, ele nunca me deixou que faltasse o pão, ele nunca me deixou que faltasse a roupa, que me faltasse casa, que me faltasse um lugar para ficar. Nunca deixou. Ele nunca deixou eu perdido em escuridão. E eu não estou falando aqui que outras pessoas não têm Deus. Tem. O que muda? Muda o seguinte, a minha forma de ter gratidão pelo que ele fez. A despeito se eu não tenho a casa, que eu não tenho a comida, que eu não tenho a roupa, que eu não tenha pessoas me falando, a despeito de tudo isso, eu tenha um espírito de gratidão. Porque o fato de eu ter vida todos os dias é um milagre de Deus. O fato de Deus querer me usar para atrair pessoas já é uma bondade muito grande, que ele nem precisaria de mim para pregar a mensagem, mas ele quer me usar. Deus disponibiliza o Espírito Santo, uma das pessoas da divindade, se disponibiliza para transformar o ser humano. Outro ser da divindade se disponibiliza para vir à Terra e morrer para te salvar. Criaturas divinas, anjos, se disponibiliza a estar ao seu lado para te guardar e te proteger. E esses mesmos anjos são capazes de levantar louvores no céu, na presença de Deus, todos os dias, pela salvação, pelo resgate e pela adoração a Deus. Todos os dias. E o próprio Pai se coloca à disposição de aceitá-lo, porque você aceitou a Cristo. Porque você aceitou o sacrifício de Cristo. E porque tudo aquilo que ele fez para que o ser humano, primeiro, vivesse a vida inteira e não houvesse morte. Mas pelo pecado houve morte. Então agora ele vem para o resgate. Então a graça de Cristo te salva, te redime do pecado. E quando eu me coloco à disposição desse amor grandioso, e quando eu entendo isso, eu vou levar a mensagem com maior amor, com o maior entendimento, com a maior gratidão, com o maior envolvimento, e vou resgatar as pessoas do desastre da morte. Tem uma analogia na lição que eu achei também muito interessante, que é o diálogo de você perguntando para Deus. Você perguntando para Deus o que agrada a Deus, do que ele se alegra. E ele conta o dia dele como foi. É muito interessante que isso permeia muitas vezes a nossa vida. Nós estamos contidos nesse pensamento. Existe um hino que a gente sempre cantava nos batismos, que eu acho muito interessante, que ele fala exatamente isso, que anjos fazem louvor no céu pela conversão de um pecador. E isso é tão interessante, porque toda vez que você revela a graça, o céu entoa cântico de louvor. Toda vez que você revela a graça. Toda vez que você compartilha a salvação, o céu entra em louvor. A despeito se a pessoa vai aceitar ou não, você está sendo usado por Deus. Agora, a transformação vem do Espírito Santo, não é sua. E muitas vezes eu vi pessoas se esgotando de tentar dar estudo para a pessoa, para converter a pessoa, e trocava de estudo, e trocava de estudo, e trocava de estudo, até uma hora que ela desistia, falava assim, não tem jeito. Porque é uma relação dele com o Espírito Santo. E cada um tem o seu momento. Aquela semente que você deixou, eu sempre uso isso,
aquela semente que você deixou vai brotar muitas vezes em outro campo, outro ceifeiro vai vir para colher. Que é o exemplo de Cristo, que é maior que todos. Ele está ali no tanque, a mulher samaritana chega, ele se apresenta para a mulher samaritana, ela entendeu quem era ele, ela vai e prega para os seus familiares. E quando ela traz as pessoas aceitaram. E aí você vai ver o relato mais para frente, que quem batizou lá não foi Cristo, foi um de seus discípulos que batizou em Samaria. Ele deixou a semente, mas quem colheu foi outro. E muitas vezes a nossa vida é assim. Muitas sementes são jogadas, mas a gente não colhe. Quem vem colher é outro. Eupídio, eu posso ler aqui alguns comentários do YouTube? Pode. Então, vamos lá. A Elbiana respondeu o seguinte, a pergunta, né? Por que testemunhar? É para dar continuidade ao exemplo de Cristo. Então, bem interessante que ela colocou aqui. O Ed também colocou uma questão bem legal, dizendo assim, ó, se eu não estiver na obra do Senhor, em levar auxílio e a mensagem a outros como testemunho, é como se não houvesse gratidão e transformação em mim. E a analogia que temos na lição da terça-feira, né, que a Daniela lembrou aqui, é justamente da questão do mar morto. Sim. Então, o testemunho funciona mais ou menos como o mar morto. Se eu só recebo e não espalho, eu vou ser morto, eu vou ser um lago podre. Mas quando eu recebo e compartilho, está fluindo em mim vida. Então, testemunhar é uma forma de permanecer vivo na vida cristã. Sim. Tem mais algum comentário, pastor? Bom, só esse mesmo. Só esses que comentaram por enquanto. Tá. Pegando a referência do Mar Morto, aí eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda. Vocês, né? Aqui na classe, também no YouTube e no Facebook. Você prefere ser o Mar da Galileia ou o Mar Morto? Qual mar você quer ser? Qual mar que você quer ser, pastor? Olha, eu prefiro ser o Mar da Galileia. Assim, na verdade, eu gosto de ser o Rio Jordão. Né? Sim, sim. Mas o Mar da Galileia, dentro dessa analogia, é o mais importante. Que assim, ele recebe as águas do Negev, né, do Monte Negev, vai enchendo ali, e daí ele vai e flui pelo Rio Jordão. E o Mar da Galileia, né, o lago, ele é um lago vivo. Você vê ali, as pessoas pescavam nesse mar, tirava ali o seu sustento, navegava tudo. Mas aí quando chega no Mar Morto, o próprio nome já diz, né? Tá morto, não tem nem como pescar, não tem nem nadinha ali para você, até para matar a sede, ele não serve. Isso. Você, Flávia? Da Galileia também. É interessante essa analogia do Mar da Galileia e o Mar Morto, porque ela remete a um pensamento. Muitas vezes a gente vai para lugar de escalada, você fala, olha, eu escalei tantos metros acima do mar, eu fui para tantos metros acima do mar. Agora você imagina 423 metros abaixo do nível do mar. O que ele vai alimentar? Como que ele vai ter vida? Porque ele não tem movimento, ele só recebe. A forma que ele recebe, olha só como Deus ele é amoroso e longânimo. A forma que ele recebe, ele vem do mar vivo que desemboca nele. E qual é a função dele? No deserto? Umidificar o lugar. É a única função que ele tem. Ele só evapora. Deus fala o seguinte: existe na vida muito mar morto. Que tudo desemboca nele e dali não sai. Dali não, nada vai ser produzido. Isso é difícil para um ser humano ser comparado ao mar morto.
Porque você recebe de Deus muitas bênçãos. Você poderia ser usado por Deus para abençoar a vida das pessoas. Mas você reserva a si mesmo a penúria de ser um fim em si mesmo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque o ser humano não aprendeu de Cristo. Ele não aprendeu de Cristo porque Cristo se doava. Então não pode dizer que ele aprendeu dele. Ele não aprendeu de Cristo porque ele não movimentou a vida das pessoas. E eu não estou falando movimentar para você sair do seu conforto e sair que nem um louco pregando por aí. Não é isso. Você tem como movimentar a vida das pessoas de várias formas. De vários jeitos. Você escolha o que é melhor para você, para se adaptar. Uns, vou levar alimento. Outros, eu vou ser solidário com uma família mais próxima. O outro fala o seguinte, eu prefiro ir lá e ouvir a pessoa, não sei falar, eu sei ouvir. Eu vou lá e ouço a pessoa e me coloco, e Deus vai te orientar isso, nos momentos onde ela precisa da sua palavra. Outros vão ter outras maneiras. E tudo isso só para levar a mensagem. Só. Porque você é um portador da mensagem. E eu acho que sim, Deus poderia ter realizado, o cara já acabou de o leite, já tomou tudo que ele tinha e chegou. Deus poderia ter realizado tudo isso sem a minha ajuda, sem que eu participasse. Mas, pelo amor que ele tem a mim, e que eu não vire um mar morto, ele quer me usar para isso. Para que eu possa levar a mensagem. E aí tem um texto aqui que está no Desejar de Todas as Nações. Deus poderia ter realizado o seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra, com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção delas. Se você não participa, se você não se envolve, você é um mar morto. Tristemente, um mar morto. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, eu queria saber o seguinte, porque assim, para a gente falar de Jesus para outras pessoas, a gente tem que ter um pouco de conhecimento. Porque às vezes a gente vai transferir a mensagem e aí as pessoas vêm com tanto questionamento que a pessoa acaba que não dá conta dos questionamentos, porque às vezes até a própria pessoa tem questionamentos. Flávia, Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dizer o seguinte, sim e não. Sim, porque você precisa estudar a mensagem, sim. Sempre. E às vezes não, porque o Espírito Santo às vezes quer te usar num momento, vou te dar um exemplo. Ele quer te usar num momento onde você não tem nem entendimento daquilo primeiro. E ele quer te usar para que a pessoa entenda através de você. Vou dar um exemplo claro. Pouco tempo que eu tinha me convertido, de verdade, eu fui trabalhar numa empresa, e aí um rapaz que eu trabalhava na parte da frente, ele trabalhava na parte de trás da cadeira. A cadeira na mesa de trás, eu trabalhava a gente ficava um de costa para o outro. E aí, ele sempre me cutucava para perguntar alguma coisa para ajudar ele, algum raciocínio da parte de informática. E um dia ele me cutucou nas costas e falou assim, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você me explica o livro de Apocalipse? Falei, pensei um pouquinho, eu falei, explico. Ele pegou e falou assim, a gente pode começar já? A gente pode. No almoço a gente pode começar a já falar sobre isso? A gente pode. Aí ele virou de costas, eu virei de costas para ele, a gente começou a trabalhar. Naquele momento, era logo de manhã, eu cheguei e comecei a orar para Deus. Falei, Senhor, como que eu vou falar do livro de Apocalipse para essa pessoa se eu tenho 1 ano que me batizei? Como é que eu vou falar? De um livro tão complexo, sendo que 1 ano que eu aceitei a mensagem. O Senhor vai ter que me dar luz, porque eu não vou ter luz para falar para essa pessoa. Chegou na hora do almoço, eu achei que ele não fosse tocar no assunto. Ele falou assim, vamos almoçar?
Falei, vamos. Falei, você vai almoçar onde? Falei, não sei, vamos procurar um lugar para almoçar. Geralmente eu almoçava com outras pessoas. Falei, vamos procurar um lugar para almoçar. Geralmente o pessoal vai, não, quero hoje almoçar só com você. Lembra que eu falei? Falei, lembro. Então vamos lá? Falei, vamos. Sentamos na mesa. Ele pegou, como de costume, eu sempre faço oração antes de comer. Fiz oração. Ele chegou e falou assim, vamos começar então. Falei, vamos. Pegar uma comida e sentamos, vamos começar. E ele começou a fazer pergunta. E aí eu comecei a responder as perguntas que ele fazia. Ele falou assim, cara, vamos fazer isso todo dia? Vamos. E fui respondendo aquilo exatamente que ele queria escutar. E eu estava com medo tão grande que ele me fizesse pergunta tão mais complexa do livro de Apocalipse, que eu falei, se ele fizer pergunta complexa, a única saída que eu tenho é falar para ele, eu vou estudar isso e depois eu volto para falar com você. É a única resposta que eu tinha para dar para ele. Eu sei que a gente ficou ali alguns dias fazendo o estudo, e logo na época saiu um livro do Feyerabend, verso por verso. Eu comprei aquele livro, verso por verso, um para mim e um para ele. Então eu lia e entreguei para ele, ele lia. E a gente debatia o assunto. E a gente estudou o livro de Apocalipse dessa forma. Logo depois ele foi tirar de lá, pastor, já ocupei até o seu horário. Logo depois ele saiu de lá da empresa. Eu permaneci por mais um tempo. Depois eu saí. E quando eu fiz contato novamente com as pessoas que estavam trabalhando lá, eu perguntei dele. E eu sabia que ele tinha um câncer. Eu perguntei dele. A pessoa falou assim, cara, ele morreu. Eu falei, não, você está falando sério? Você está sabendo quem é? Porque tinha várias pessoas com o mesmo nome. Não, é esse? Eu falei, ele morreu. Eu falei, como assim, cara? Ele saiu daí, ele saiu em dezembro. Foi dezembro? Ele saiu em dezembro e eu saí no começo de janeiro, foi coisa assim. Ele falou assim, então, depois que você saiu daqui, logo depois ele morreu. E ele me chamou para estudar o livro poucos dias antes dele sair de lá. E eu falei, Senhor, se eu não tivesse aqui nesse momento, se eu não tivesse sido preparado pelo Espírito Santo, qual a mensagem que ele teria? E eu almejo encontrá-lo lá no céu. Porque eu imaginei muito a história do eunuco, que ele só precisava disso para aceitar. E às vezes é isso, Flávia. A gente está e não está preparado. Porque a gente não tem todas as respostas. Nunca vai ter, assim, todas as respostas. Porque tem questionamentos que são questionamentos pessoais. Que as pessoas entram num nível de questionamento que ela não aceita qualquer coisa que você fale em resposta a ela. Ela não aceita. Mas por que tem que ter o Espírito Santo nessa história? Porque eu e você não vamos conseguir atingir esse objetivo se não for pelo Espírito Santo. Bom, enfim, passei já do tempo. Nós crescemos em Cristo compartilhando Cristo. Se eu não compartilho de Cristo, então eu não cresço em Cristo. E se o motivo de amor não for o amor de Cristo que constrange, nada eu consigo fazer. E aí tem uma parte aqui do texto, da parte de quinta-feira, que fala o seguinte: não compartilhar o que Cristo fez por nós é não ministrar aos outros sufoca a verdadeira vida espiritual. Ou seja, se eu não compartilhar aquele amor que me constrangeu a aceitá-lo, eu estou sufocando a verdadeira vida espiritual. É um puxão de orelha para nós. Pastor, passei do horário, mas eu acho que foi bom. Foi bom. Tem mais alguma colocação? Uma colocação final aqui, né, complementando o que você já falou e emendando aqui com a dúvida da Flávia. O seguinte, e também um comentário que a Marcela colocou bem interessante aqui, é que, primeiramente, antes de compartilharmos alguma frase, alguma mensagem da Bíblia, que nós sejamos a Bíblia para essa pessoa. Sim. Então, todo o resumo, né, da lição a gente pode apontar em duas fases, né, em duas partes assim. Primeiro, a minha vida
é uma vida de pregação. Então, a forma como eu me comporto com as pessoas, a forma como eu falo com elas, todo o contexto da minha vida é uma forma de pregar, é uma forma de testemunhar. E a partir daí, corações serão abertos para que elas tenham interesse de estudar a palavra escrita de Deus. Primeiro devemos mostrar a palavra vivida, para então despertar o interesse para que essas pessoas queiram conhecer a palavra escrita. E tudo isso funciona quando o amor de Deus nos move. Quando nós somos constrangidos pelo amor de Deus, como o Eupídio bem pontuou. Então, assim, é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo uma tarefa difícil. Fácil em sua realização, né? Porque viver é fácil. A questão difícil é viver de acordo com a vontade de Deus. Mas aí é que entra o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar guiando o processo. Então, se tranquilize. Deus, ele vai nos colocar em situações ou para falarmos com pessoas que ele sabe que nós vamos ter condições de responder alguma pergunta, de ter alguma saída para aquela pessoa. Então, muitas vezes nós podemos até pensar, nossa, mas eu conheço tão pouquinho da Bíblia, não sei responder nada. E agora, Senhor, confie, ele sabe. Ele não vai te colocar numa enrascada. Isso eu tenho certeza. Ele vai te colocar em situações em que você poderá testemunhar do amor dele da melhor maneira possível. Pastor, vou fazer uma analogia, que é mais ou menos assim. Se Deus usou uma jumenta, Né? quanto mais a minha ele quer usar. E é muito interessante quando você vê o relato bíblico, Deus usando pagão para pregar a palavra dele, Nabucodonosor. Ele usa pessoas que não creem na mensagem para pregar a Mentiroso, mensagem. Mentiroso. Ele usa pessoas de todos os tipos. Por quê? Porque ele sabe que o momento que ele te usa e que você realmente é um rio da Galileia, você vai transbordar e você vai passar para as pessoas. Gilmar, tudo jóia? Cheguei atrasado hoje. Eu entendo que você deve ter chegado porque tem os seus motivos particulares. Branco e transborda. Por aí. Beleza. Então vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui. Deixa eu só dar uma colaboração. Vai lá. Eu sei que vocês estão atrasados aí, mas outro dia eu vi uma citação que falava que a gente, às vezes, pode testemunhar até com uma bala, né? Dependendo do olhar, dependendo do amor que você tem pela pessoa. E aí, quando você falou sobre a sua conversão recente, né? Eu quando estava estudando a Bíblia, logo no comecinho, eu não entendia muita coisa. Mas o que eu entendia era que quem estava me dando estudo bíblico, ele saía lá de Guaianazes no domingo à tarde, 3 horas da tarde, e vinha aqui, ficava aqui 1 hora, e eu era muito questionador, chato e tal. E aí eu percebia que eu falava assim, esse camarada tem alguma coisa diferente, cara, que me interessa, meu. Depois eu fiquei sabendo que ele abastecia o carro dele com passe de ônibus. Olha como eu sou antigo, hein? Não é nem vale transporte, é passe de ônibus. Então, depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, cara, é diferente, né? Talvez eu nem entendia muito assim a Bíblia, né? Quando ele entrou em Apocalipse e tal, mas eu entendi a ação dele, né? A ação dele me comovia. E aí, através disso, caramba, isso é diferente, isso eu quero para mim, né? Sim. É isso que a gente estava falando. Muitas vezes é mais a atitude até mesmo do que o falar que converte as pessoas. Encerrando, pastor, você faz oração para nós? Faço sim. Então, oremos. Pai amado Senhor, agradecemos a Ti
por esse momento tão especial, por essa recapitulação, por esse estudo. Nos ajude, Pai, a cada momento, movidos pelo teu amor, a testemunhar às pessoas sobre a maravilha da salvação. Nos usa da melhor forma possível, porque o Senhor sabe como fazer. Se o Senhor conseguiu usar uma jumenta, então com certeza o Senhor conseguirá usar cada um de nós. Continue nos conduzindo e seja conosco nas outras atividades que faremos e que esse teu dia, teu sábado, seja maravilhoso e especial para cada um de nós. Abençoe a cada um que está nos acompanhando, que está participando, que está nos assistindo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado e continuamos no culto, hein? Então, feliz sábado a todos e permaneçam aí que logo, logo o culto já vai iniciar.